Nós estamos lendo Os Passatempos de Sri Nrsingadeva, uma leitura do Srimad Bhagavatam, 7º canto, capítulos 2 a 10, com tradução e comentários por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 2, quarta parte. Verso 39. O menino dirigiu-se às mulheres. Ó mulheres frágeis, só pela vontade da suprema personalidade de Deus, o qual jamais se reduz, é que o mundo inteiro é criado, mantido e novamente aniquilado. Este é o veredito do conhecimento védico. Esta criação material, consistindo em seres móveis e inertes, é exatamente como um brinquedo seu. Sendo o Senhor Supremo, ele tem plena competência tanto para destruir quanto para proteger. Significado. Com relação a isto, as rainhas poderiam ter argumentado: se quando estava no ventre, nosso esposo era protegido pela suprema personalidade de Deus, por que ele não recebeu proteção agora? Para esta pergunta, a resposta é: Ya ichaisha srijatidam avyayo yaeva rakshati avalumpate chayaha. Ninguém pode questionar as atividades da suprema personalidade de Deus. O Senhor é sempre livre e, portanto, ele pode proteger e também pode aniquilar. Ele não é nosso recadeiro. Tudo o que ele quiser, ele fará. Portanto, ele é o Senhor Supremo. O Senhor não cria este mundo material a pedido de ninguém. E, por conseguinte, ele pode aniquilar tudo por sua mera vontade. Esta é sua supremacia. Se alguém argumenta, por que ele age dessa maneira? A resposta é que ele pode fazer isto, porque ele é o Supremo. Ninguém pode pôr em dúvida suas atividades. Se alguém argumenta, qual o propósito desta criação e aniquilação pecaminosas? A resposta é que, para provar sua onipotência, ele pode fazer qualquer coisa e ninguém pode desafiá-lo. Se estivesse a nosso alcance saber por que ele faz ou não faz alguma coisa, sua supremacia minguaria. Verso 40. Às vezes, alguém perde seu dinheiro numa via pública, onde todos podem achá-lo. E, no entanto, seu dinheiro é protegido pelo destino e não é visto pelos outros. Assim, o homem que o perdeu consegue-o de volta. Por outro lado, se o Senhor não dá proteção, mesmo o dinheiro mantido muito seguramente em casa acaba se perdendo. Se o Senhor Supremo dá proteção a alguém, muito embora não tenha protetor e esteja na selva, ele permanece vivo, ao passo que uma pessoa bem protegida no lar, por parentes e outros, às vezes morre, e ninguém é capaz de protegê-la. Significado. Estes são exemplos da supremacia do Senhor. Nossos planos de proteger ou aniquilar não funcionam, mas tudo o que ele pensa em fazer realmente acontece. Os exemplos dados a este respeito são práticos. Todos já passaram por essas experiências e também há muitos outros exemplos claros. Por exemplo, Prahlada Maharaj disse que o filho na certa depende de seu pai e de sua mãe, mas apesar da presença deles, ele sofre vários tipos de inconveniências.
Às vezes, apesar do fornecimento de um remédio eficaz, e mesmo contando com um médico experiente, o paciente não sobrevive. Portanto, como tudo depende da irrestrita vontade da Suprema Personalidade de Deus, só nos resta rendermos-nos a Ele e buscar sua proteção. Verso 41. De acordo com sua atividade, toda alma condicionada recebe uma classe diferente de corpo, e acabada a ocupação, o corpo termina. Embora em diferentes formas de vida, esteja situada em corpos materiais, sutil e grosseiro, a alma espiritual não fica atada a eles, pois sabe-se que ela sempre é inteiramente distinta do corpo manifesto. Significado: explica-se aqui, muito explicitamente, que Deus não é responsável pelo fato de a entidade viva aceitar diferentes classes de corpos. A pessoa deve aceitar um corpo de acordo com as leis da natureza e seu próprio karma. Portanto, é preceito védico que todos que estão ocupados em atividades materiais devem receber orientações através das quais possam aplicar inteligentemente suas atividades no serviço ao Senhor, para livrarem-se do cativeiro material de repetidos nascimentos e mortes. Swakarmanatam abhyartya siddhim vindati manavaha. O Senhor sempre está disposto a dar orientações. Na verdade, suas orientações estão elaboradamente expressas no Bhagavad Gita. Se soubermos aproveitar essas orientações, então, apesar de estarmos condicionados às leis da natureza material, libertar-nos-emos e alcançaremos nossa posição original. Mam eva ye prapadyante mayam etam taranti te. Devemos ter fé firme de que o Senhor é supremo e de que, se nos rendermos a Ele, Ele cuidará de nós e mostrará como poderemos escapar da vida material e regressar ao lar, regressar ao Supremo. Sem essa rendição, a pessoa, de acordo com seu karma, é obrigada a aceitar uma certa categoria de corpo, nascendo ora como animal, ora como semideus, e assim por diante. Embora o corpo seja obtido e perdido no decorrer do tempo, a alma espiritual não se mistura de fato com o corpo, mas é subjugada pelos modos específicos da natureza com os quais mantém contato pecaminoso. A educação espiritual muda a consciência da pessoa, de modo que ela simplesmente passe a cumprir as ordens do Senhor Supremo e livre-se da influência dos modos da natureza material. Verso 42. Assim como um chefe de família, embora tenha identidade diferente de sua própria casa, pensa que sua casa é idêntica a ele, do mesmo modo, a alma condicionada, devido à ignorância, aceita o corpo como ela própria, embora o corpo realmente seja diferente da alma. Este corpo é obtido através da combinação de porções de terra, água e fogo, e quando a terra, a água e o fogo transformam-se no decorrer do tempo, o corpo é aniquilado. A alma nada tem a ver com esta criação e dissolução do corpo. Significado:
Em corpos que são produtos de nossa ilusão, transmigramos de um corpo a outro. Porém, como almas espirituais, sempre existimos separadamente da vida material condicionada. O exemplo dado aqui é que uma casa ou um carro sempre são diferentes do seu proprietário, mas devido ao apego, a alma condicionada pensa que é idêntica a eles. Um carro ou uma casa realmente são feitos de elementos materiais. Enquanto os elementos materiais combinam-se adequadamente, o carro ou a casa existem. Mas ao serem desarticulados, a casa ou o carro desconjuntam-se. A alma espiritual, entretanto, sempre permanece inalterada. Verso 43. Assim como o fogo, embora situado na madeira, é percebido como diferente da madeira, assim como o ar, embora situado dentro da boca e das narinas, é percebido como estando separado, e assim como o céu, embora onipenetrante, nunca se mistura com nada, do mesmo modo, embora agora engaiolada dentro do corpo material, do qual é a fonte, a entidade viva está separada dele. Significado: no Bhagavad Gita, a Suprema Personalidade de Deus explica que tanto a energia material quanto a energia espiritual emanam dele. A energia material é descrita como Mebina Prakritir Ashtadha, as 8 energias não diretamente vinculadas ao Senhor. Porém, embora se afirme que as 8 energias materiais grosseiras e sutis, a saber, terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego, sejam bhina, desvinculadas do Senhor, na verdade, elas não são. Assim como o fogo parece estar separado da madeira, e assim como o ar que flui pelas narinas e pela boca do corpo parece estar separado do corpo, da mesma maneira, o Paramatma, a Suprema Personalidade de Deus, parece estar separado do ser vivo, mas de fato está separado e não separado simultaneamente. Esta é a filosofia de Achintya Bheda Bheda Tattva, proposta por Sri Chaitanya Mahaprabhu. De acordo com as reações do karma, o ser vivo parece estar desvinculado da Suprema Personalidade de Deus, mas a verdade é que ele está muito intimamente relacionado com o Senhor. Portanto, muito embora agora pareçamos desamparados pelo Senhor, Ele, de fato, sempre está atento às nossas atividades. Em todas as circunstâncias, portanto, devemos simplesmente depender da superioridade da Suprema Personalidade de Deus e assim reviver a relação íntima que mantemos com Ele. Devemos depender da autoridade e do controle da Suprema Personalidade de Deus. Verso 44. Yamaraja continuou: ó lamentadores, sois todos tolos. A pessoa chamada Suyagya, por quem chorais, ainda jaz diante de vós, e não foi a parte alguma. Então, qual é a causa de vossa lamentação? Antes, ele vos ouvia e vos respondia, mas agora, não o encontrando, vós lamentais. Este comportamento é contraditório,
pois na verdade nunca viste a pessoa dentro do corpo que vos ouvia e respondia. Não há motivo para vos lamentardes, pois o corpo que sempre vistes jaz aqui. Significado. Esta instrução que Yamaraja transmitiu, enquanto estava sob forma de menino, é compreensível mesmo para o homem comum. O homem comum, que considera o corpo como eu, de certo é comparável a um animal. Yasyatma buddhi kunape tridhatuke saeva gokaraha. Mas mesmo um homem comum pode entender que após a morte a pessoa vai-se embora. Apesar de o corpo ainda estar presente, os parentes de um morto lamentam o fato de a pessoa ter partido, pois o homem comum vê o corpo, mas não pode ver a alma. Como se descreve no Bhagavad Gita, Dehinosmin yatha dehe, a alma, o proprietário do corpo, está situada internamente. Após a morte, quando cessa a respiração dentro das narinas, pode-se entender que a pessoa, que situada dentro do corpo, ouvia e respondia, já partiu. Portanto, com efeito, o homem comum conclui que, na verdade, a alma espiritual é diferente do corpo e agora foi embora. Assim mesmo, um homem comum, voltando à razão, pode saber que a verdadeira pessoa que estava dentro do corpo e ouvia e respondia nunca foi vista. Qual a necessidade de lamentar aquilo que nunca foi visto? Verso 45. No corpo, a substância mais importante é o ar vital, o qual, entretanto, não é nem o ouvinte nem o orador. Superior inclusive ao ar vital, a alma também nada pode fazer, pois a superalma é o verdadeiro diretor e age em cooperação com a alma individual. A superalma, que conduz as atividades do corpo, é diferente do corpo e da força vital. Significado. No Bhagavad Gita 15:15, a Suprema Personalidade de Deus diz claramente que Sarvasya Chaham Ridi Sanivishto Mata Smriti Jnanam Apohanam Cha. Estou situado nos corações de todos, e é de mim que vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Embora a Atma, ou alma, esteja presente em cada corpo material, Dehinosmin yatha dehe, realmente não é ela a pessoa principal a agir por meio dos sentidos, da mente e assim por diante. A alma apenas pode agir em cooperação com a superalma, porque é a superalma que dá orientações para ela agir ou não agir. Mata Smriti Jnanam Apohanam Cha. Sem a sua aprovação, ninguém pode agir, pois a superalma é o Padrashta e Anumanta, a testemunha e o sancionador. Aquele que está sob a orientação de um mestre espiritual fidedigno e estuda diligentemente, pode entender o verdadeiro conhecimento de que a Suprema Personalidade de Deus é quem de fato conduz todas as atividades da alma individual e também controla os resultados decorrentes dessas atividades. Embora possua os indriyas, os sentidos, a alma condicionada não é o verdadeiro proprietário, pois o proprietário
é a superalma. Consequentemente, a superalma chama-se Rishikesha, e a alma individual, estando sob a orientação da superalma, recebe dela o conselho de que se renda a ela, para, com isso, tornar-se feliz. Sarva dharmam parityaja mammekam sharanam vraja. Assim, ela pode tornar-se imortal e ser transferida ao reino espiritual, onde alcançará o sucesso máximo de uma eterna e bem-aventurada vida de conhecimento. Em conclusão, a alma individual é diferente do corpo, dos sentidos, da força vital e dos ares dentro do corpo, e superior a ela é a superalma, que dá à alma individual todas as condições propícias. A alma individual, que entrega tudo à superalma, vive muito feliz dentro do corpo. Verso 46. Os 5 elementos materiais, os 10 sentidos e a mente, todos combinam-se para formar as várias partes dos corpos grosseiro e sutil. A entidade viva entra em contato com seus corpos materiais, quer superiores ou inferiores, e mais tarde abandona-os através de seus poderes pessoais. Pode perceber essa força quem analisa o poder pessoal que capacita a entidade viva para possuir diferentes espécies de corpos. Significado: a alma condicionada tem conhecimento e, se quiser utilizar plenamente os corpos grosseiro e sutil para seu verdadeiro avanço na vida, ela poderá proceder dessa maneira. Portanto, afirma-se aqui que, através de sua inteligência superior, Swena Tejasa, através do poder superior obtido do conhecimento superior que lhe é dado pela fonte correta, o mestre espiritual ou acharya, ela pode abandonar a vida que leva condicionada a um corpo material e retornar ao lar, retornar ao Supremo. Entretanto, se prefere manter-se na escuridão deste mundo material, ela tem todo o direito de escolher. É da seguinte maneira que o Senhor confirma isto no Bhagavad Gita 9:25. Yanti deva vrata devam pitrin yanti pitri vrataham Bhutani yanti bhuteja yanti madhyajinopimam. Aqueles que adoram os semideuses nascerão entre os semideuses. Aqueles que adoram fantasmas e espíritos nascerão entre esses seres. Aqueles que adoram os ancestrais irão ter com os ancestrais. E aqueles que me adoram viverão comigo. O corpo, de forma humana, é precioso. Pode-se usar este corpo para alcançar os sistemas planetários superiores, Pitriloka, ou pode-se permanecer neste sistema planetário inferior. Mas se tentarmos, poderemos voltar ao lar, voltar ao Supremo. Este poder é dado pela Suprema Personalidade de Deus, sobre a forma de superalma. Portanto, o Senhor diz que Matasmritir Jnanam Apohanam Cha. É de mim que vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Se alguém quer que a Suprema Personalidade de Deus lhe dê verdadeiro conhecimento, ele pode livrar-se do cativeiro de aceitar repetidos corpos materiais.
Quem adota o serviço devocional ao Senhor e rende-se a Ele, o Senhor está pronto a dar-lhe orientações, através das quais possa regressar ao lar, regressar ao Supremo. Mas se alguém tolamente prefere manter-se na escuridão, poderá continuar numa vida de existência material. Verso 47. Enquanto estiver coberta pelo corpo sutil, consistindo em mente, inteligência e falso ego, a alma espiritual ficará atada aos resultados de suas atividades fruitivas. Devido a esta cobertura, a alma espiritual estabelece um vínculo com a energia material, e nestas circunstâncias deve submeter-se a condições e reveses materiais, continuamente, vida após vida. Significado: a entidade viva está atada ao corpo sutil, consistindo em mente, inteligência e falso ego. Na hora da morte, portanto, o estado mental determina qual será o próximo corpo. Como se confirma no Bhagavad Gita 8.6. Yam yam vapi smaram bhavam tyajati ante kalevaram. Na hora da morte, a mente estabelece o critério através do qual a alma espiritual será transferida a outro tipo de corpo. Se o ser vivo resiste aos ditames da mente e ocupa no amoroso serviço ao Senhor, ela não conseguirá degradá-lo. Portanto, é dever de todos os seres humanos conservar a mente sempre ocupada nos pés de lótus do Senhor. Savaimana Krishna Padara Vindayohu. Quando a mente está ocupada nos pés de lótus de Krishna, a inteligência purifica-se, e então a inteligência obtém inspiração da superalma, Dadami Buddhi Yogam Tam. Com isso, a entidade viva progride para depois libertar-se do cativeiro material. A alma viva individual está sujeita às leis da atividade fruitiva, mas a superalma, Paramatma, não é afetada pelas atividades fruitivas da alma individual. Como se confirma no Upanishad Védico, o Paramatma e a Jivatma, que são comparados a dois pássaros, estão firmados no mesmo corpo. A Jivatma está desfrutando ou sofrendo, porque come os frutos das atividades corpóreas. Mas o Paramatma, que está livre desse cativeiro, testemunha e sanciona as atividades da alma individual, conforme esta deseja.